caro Rodrigo Oliveira, a Diga lá. confiança do mercado no governo Lula, que já era ruim, ficou um pouco pior, né? Pelo menos é o que revelam os números da pesquisa Genial Quest divulgados nesta quarta-feira. Como eu sou um bom anfitrião, eu vou deixar que você analise os números aqui no nosso meio-dia em Brasília. Ô, Matheus, coloca por gentileza o primeiro número, que eu acho que esse número é o principal. Deixa eu tirar aqui meu óculos. Avaliação do governo Lula, esse terceiro item, que foi a 64%, né? A rejeição ao governo Lula, melhor dizendo, que foi a 64%, e a avaliação positiva, que era de 9%, no final do ano passado foi a 6%, praticamente o menor índice dos últimos 12 meses. Rodrigo Oliveira, como a gente conversou no nosso briefing aqui pré-pauta, o governo Lula fez por merecer, né, meu amigo? Boa tarde. Fez e não fez pouco, né? Nessa mesma pesquisa... Cada um que assuma o seu BO, meu amigo, não é fácil, não. O Lula é aquilo que eu já venho falando de muito, né? Está cercado de gente que só aplaude ele, e isso faz mal para qualquer um. É importante que você tenha ao seu lado, ou pessoas próximas a você, que de vez em quando tragam você um pouquinho para a realidade, né? Aquela coisa do, olha, tá tudo bem, mas menos, né, querido? Então, muito disso que está acontecendo com essa avaliação do Lula, que não é a pior de todos os tempos, né, desde o começo do mandato, o que está acontecendo com isso é essa série de viagens internacionais, essas falas meio truncadas, polêmicas, ruins, fora de contexto, ou pior ainda, né, de contexto completamente absurdo, que é essa história aí do Holocausto, por exemplo, comparar o que está acontecendo na faixa de Gaza com o Holocausto. Mas tem coisas mais econômicas mesmo, que é a tentativa de ingerência na Vale, a ingerência ali na Petrobras, na distribuição de dividendos ou não, e no que vai ser feito com o dinheiro da Petrobras. Será que o Lula está segurando o preço da gasolina, que a defasagem já começa a ficar muito alta? Da outra vez demorou um pouquinho, quando chegou nesse nível, hoje está mais ou menos em 19%. A diferença entre o preço do PPI, né, aquele preço de paridade de importação, para o preço praticado pela Petrobras. O mercado já entende ali que por volta de 10% está ok de defasagem, a Petrobras aguenta, mas ela não aguenta muito desaforo por muito tempo. Já estamos aí há algum tempo já beirando os 20% de defasagem na Petrobras. Tem essa grita de novo com o Banco Central, tudo isso vai minando a visão do Lula, que alguns tinham uma visão do Lula do primeiro mandato, né, do começo do primeiro mandato, ali com Palocci, Henrique Meirelles, etc. E agora esse Lula que volta aí como se fosse um Dilma 3, né? Dilma, o retorno, o que não é muito agradável, não é muito esperado pelo mercado financeiro. Então, a avaliação dele piora bastante, mas ainda está longe dos níveis aí do início do mandato dele, quando estava em 90% de avaliação negativa, né? Está só em 64%, por enquanto. E tem outro slide, coloca na tela, por gentileza, que é um slide sobre, eu acho que esse slide número 2, que é desde que Lula tomou posse, a imagem do Brasil no exterior, melhorou. Despencou. Melhorou 25%, ficou igual 31%, piorou, pulou de 28% para 45%. Você olha esse gráfico aí, esse X, é o peso dessas declarações, dessas viagens meio com resultados, no mínimo, contestáveis, né? Muita promessa, nenhum dinheiro, muita viagem, muita falação e nada concreto para o povo brasileiro, pelo menos até agora. E aí isso vai pesando também para o mercado, porque o mercado está esperando esses bilhões e bilhões que iam entrar no país e não entraram até agora, né? Você teve muita conversa de novo, e pior, o Lula tem tido muitas falas e muitas visitas no exterior,
em que ele se posiciona de um lado que o mercado fica com um pouco de receio, né? Sempre ao lado de ditaduras, de sistemas de governo que são pouco flexíveis e que atrapalham bastante o rumo dos negócios em geral, né? Exceção feita aí a China, obviamente. Agora, o Rodrigo Oliveira, tem outro dado importante dessa pesquisa. Eu só virei minha tela aqui no computador, porque estou recebendo uma informaçãozinha aqui. Eu estou tentando apurar, ver se tem algum lastro, ver se dá para a gente entrar com breaking news. Tá? É que tem outro slide, o Rodrigo Oliveira, aqui, eu acho que também, aí trazendo um pouco para a minha seara, que é esse primeiro, Matheus, que eu te coloquei aí, relacionado ao. Tá aí. Caso o ex-presidente Bolsonaro seja preso. Ontem houve a operação da Polícia Federal. Ontem a Polícia Federal indiciou o ex-presidente, né? Naquela investigação sobre fraudes em cartões de vacinação. Isso tende a ser mais benéfico para o governo em 2026, a oposição em 2026. Ou seja, o mercado tendo uma percepção, Rodrigo, que eu acho que é uma percepção interessante, de que se por um lado, eu acho que isso aqui pode até ser uma análise, acho que eu vou até anotar isso aqui, porque pode ser uma análise boa para eu escrever daqui a pouco aqui no site. O governo Lula hoje não conta mais com o efeito Teflon, né? Que é aquela história de que você poderia falar mal do Lula, que nada colaria no Lula, né? Inclusive até apelidei esse efeito como o efeito Flavor Stone, né? Fazendo alusão às panelas da Polishop. Olha a propaganda aqui ao vivo. A gente podia patrocinar, né? Né? Apolinário, ajuda a gente aí, ajuda nós aí. Por outro lado, o governo Jair Bolsonaro parece, quer dizer, o ex-governo, esses dados mostram que para o mercado, né, ainda há um efeito massa de bolo, né, massa de pão para a gestão do ex-presidente da República, né? Quanto mais se bate, mais ele fica em evidência, né? E mais ele é favorecido. Me parece que é um pouco esse fenômeno, né? Ou não, eu estou equivocado na minha visão, Rodrigo? Eu não sei se dá para ver exatamente isso, né? Eu acho que a ideia pelo menos a forma que eu enxergo isso, a ideia é que com o Bolsonaro fora da disputa, a oposição se obriga a apresentar outro nome e que provavelmente vai ter uma rejeição muito menor que a do ex-presidente, que tem uma altíssima rejeição, assim como o atual presidente também tem uma altíssima rejeição. Então, a oposição se beneficia da saída do Bolsonaro de cena, né? Pelo menos essa é a visão de alguns ou de muitos, né, no mercado aí nessa pesquisa da Quest. Mas assim, não tem um follow-up nessa pergunta, né? Eles só falam, não, a gente acha que a oposição se beneficia mais do que a situação, né? Caso o Bolsonaro venha a ser preso. E aí é muito difícil a gente saber por que uma pessoa escolheu uma coisa ou outra, né? O que levou a essa percepção de que a oposição vai ser beneficiada pela prisão do Jair Bolsonaro. E tem outro slide, eu estou passando aqui para o Matheus aqui. Ô, Matheus, aproveita rapidinho, porque tem um outro slide falando sobre um personagem aqui, só para vocês terem uma ideia, eu estou nesse momento falando com o Rodrigo Oliveira, fazendo o corte desse slide, deixando ele bonitinho para que o Matheus só coloque ele no ar. Então, olha a capacidade de, né, nossa capacidade de ser multitarefa aqui aqui no nosso jornal. Ô, Matheus, tudo bem, seria mais fácil só te falar a página, não é bonito, mas bonito de corpo, mas eu não tinha ainda necessariamente essa informação. Coloca na tela, por gentileza, Matheus. Pronto. Como você avalia a atuação do presidente do Banco Central desde o começo? O mercado dando pleno apoio a Roberto Campos Neto, né, Rodrigo? Esse sim está com efeito massa de bolo, né? Massa de pão aí. Quanto mais bate, quanto mais você sova, melhor fica para ele, pelo menos na visão do mercado financeiro. E aí tem uma explicação que é até quase lógica, né? Mostra que ele está imbuído ali do mandato dele no Banco Central e está prestando atenção, pelo menos na maior parte do tempo, no trabalho dele. Já critiquei aqui o Roberto Campos Neto por frequentar aí churrasco na casa do Lula, sei lá, festa, jantar, e votar de camisa amarela, né? Você quer autonomia, quer independência do Banco Central, é necessário que você mantenha a liturgia e se afaste, né? Que o cargo
que você se mantenha afastado de outros na República para manter o cargo independente, manter mais essa autonomia que você tanto busca. Mas o que mostra aí é que o mercado confia muito no Roberto Campos Neto e que tem uma segurança de que o Roberto Campos Neto está agindo conforme tem que agir pelo mandato dele para poder manter aí a inflação controlada e os juros onde tiverem de estar, né? Hoje, inclusive, tem decisão de juros. Né? Eu vou soltar a vinheta, ou daqui a pouco, ou, Rodrigo, para a gente entrar na questão dos juros, né? Porque tem decisão aqui no Brasil e também nos Estados Unidos. E só para a gente fechar essa pesquisa, Matheus, coloca aí o slide 6, falando sobre o teu grande amigo, né? Fernando Haddad, né? O Rodrigo Oliveira. O Haddad ali ainda sendo bem quisto pelo mercado, não é isso? Sim, melhorou um pouquinho, né? A Haddad tinha. Aquele momento ali dos 65, vocês estão olhando aí, é aquele momento que ele está tocando violão e tudo mais. Aí depois as coisas degringolam bastante, com discussão sobre LDO e reforma tributária. E agora melhora um pouquinho para 50% dos entrevistados aí, achando que ele está fazendo um bom trabalho à frente da Fazenda. Mas o que eu queria mostrar até sobre o Haddad, que não é exatamente Haddad, mas tem a ver com ele, né? Se vocês lembrarem, essa meta de déficit zero, segundo Haddad, é uma meta dele próprio, Haddad. E tem um slide aí, o Matheus, até a gente separou antes, que é o do déficit fiscal aí, na página 17, se não me falha a memória, um slide dessa pesquisa que mostra quantas pessoas no mercado financeiro acreditam que o Haddad ou que o governo vai entregar aí a meta fiscal de déficit zero. Cadê o meu querido Matheus? Olha aí. Tá aí, ó. Abre para a gente aí, Matheus, para o pessoal dar uma olhada. Olha só. Vou explicar uma coisa para vocês aí, ó. Essa linha vermelha aqui em cima são das pessoas que não acreditam que o Haddad vai conseguir zerar o déficit primário neste ano. Para quem não sabe o que é déficit primário, é aquele resultado das contas públicas que você pega quanto o governo arrecada menos quanto o governo gasta, e aí, se ficar mais gasto que arrecadação, você tem um déficit, se for o contrário, é um superávit. É a economia que a gente faz para pagar juros. Afinal de contas, se a gente não consegue, com as receitas que a gente tem, pagar as despesas que a gente está fazendo, a gente tem que emitir mais dívidas, as coisas ficam piores ainda. Muito bem. E aí, você tem aí 99% das pessoas entrevistadas que não acreditam que o Haddad vai entregar o déficit zero e 1% que já foi zero, que acredita. E aí tem uma curiosidade matemática aqui, ó. Foram ouvidos nesta pesquisa 101 pessoas. Então, rapaz, está todo mundo na Faria Lima e lá no Leblon, no Rio de Janeiro, procurando desesperadamente quem é esse que acredita que o Haddad vai zerar o déficit primário. Tá uma briga, tá parecendo a gincana na Faria Lima e no Leblon, entre escritórios e corretoras, para saber, afinal de contas, por que você pensa assim? Linhas abertas aqui no meio-dia em Brasília. Se essa pessoa quiser entrar em contato com a gente para explicar esse posicionamento, pode ligar, a gente coloca no ar, sob sigilo, sob anônimo, né? Pode ser anônima, ligação anônima, não tem problema nenhum. Mas, ô, Rodrigo, pronto, voltou aqui. Eu acho que fiquei momentaneamente sem áudio do Rodrigo. Tá me ouvindo, Rodrigo? Tô te ouvindo. Tá, não, tudo bem, agora voltou, sem problema. Eu me lembrei daquela música, daquele grande poeta chamado Wesley Safadão, né? Dá pra gente parafrasear bem, né? Exatamente no mercado isso. temos 99% filósofo, né? Ou seja, esse slide mostra, né, que no mercado há 99% de pessoas crentes de crença, né? Enfim, e apenas 1% de esperançosos, né, no mercado. Então temos que saber quem é esse homem que acredita no milagre. Porque isso aí, esse 1% é milagre, assim, só isso, a pessoa acredita no milagre, né? Tem 99% de céticos e 1% de um crente em um milagre, Rodrigo. Vai saber quem é essa pessoa, né? Nós estamos aí, agora virou esse grande mistério
no mercado financeiro é quem foi essa pessoa que disse que acredita que o déficit vai ser zerado ainda este ano. Aliás, um outro slide dessa pesquisa, só para falar aqui rapidinho, para a gente não se estender muito, mas um outro slide dessa pesquisa aponta aí que 90% dos entrevistados acredita que a meta fiscal deve ser alterada a partir de maio, né? Tem mais gente aí acreditando, 33% acreditam em maio, mas daí para frente, 90% dos entrevistados acreditam que a meta vai mudar, né? Tirando esse que não acredita, que aliás acredita que a gente vai zerar o déficit primário, o resto acredita que é só uma questão de tempo para o governo anunciar uma mudança na meta fiscal, que hoje é de zerar o déficit primário.